Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. E nesse vídeo eu quero fechar esta série em que eu estou chamando aqui dessa proporção profética 5 e 2. E eu vou dizer para vocês que eu fiquei muito tempo pensando se eu iria ou não iria gravar esse conteúdo, se eu iria tomar uma posição como a que eu sinto paz de tomar aqui com vocês, diante do que eu creio acerca dessa proporção 5 e 2. Então eu quero rapidamente fazer um pequeno resumo do que nós encontramos, do que nós falamos, né? E eu destaquei aqui que das 7 cartas para as 7 igrejas, que representa a plenitude, né? A igreja do Senhor Jesus, 7 é um número perfeito, é um número profético na palavra de Deus, né? Um número de compleição. E então o Senhor Jesus escreve para 7 cartas, dessas 7 cartas ele admoesta 5 igrejas que precisam de arrependimento e 2 que não precisam de arrependimento. Comentei com vocês a proporção, né, de 7 diáconos, 5 deles, então nós conhecemos, mas não entendemos nada, não temos mais informações, mas 2 deles são destacados, né, Estevão e Filipe. E combina exatamente com as 2 igrejas que não precisam de arrependimento. Então temos a igreja de Esmirna, que não precisa de arrependimento, mas é a igreja martirizada. Estevão foi martirizado. Encontramos a igreja de Filadélfia, né, que não precisa de arrependimento e que será livrada de toda da hora da tribulação que há de vir sobre todo o planeta, o que combina com aquele texto que eu sempre falo para vocês: vigiar e orar para ser achado digno de escapar de todas essas coisas que virão. E encontramos curiosamente Filipe como um diácono que, depois de pregar o evangelho, completar a sua obra de evangelização para nações estrangeiras, ele é arrebatado para Azoto. Então, não vou aprofundar nesse ponto. Poderia falar mais algumas coisas, talvez eu fale, mas eu quero ser sucinto nesse vídeo, porque esse é um vídeo que eu quero trazer para a sua reflexão. Falei também que a igreja de Jesus, em 7.000 anos, 7 dias, 6 dias da criação, 1 dia de descanso, 6 milênios da história da humanidade, no 7º, o reino de Jesus, o reino milenar. Desses 7 anos, 2 anos, 2 milênios, nós encontramos então um destaque para a igreja. E a igreja então aparentemente tem 2.000 anos de existência a partir de Pentecostes, a partir da declaração de Jesus a Pedro que ele estava ali edificando a sua igreja, a partir da ressurreição, enfim, a partir do nascimento de Jesus. O fato é que nós temos aí algumas datas claras, por outro lado ainda escondidas em alguns aspectos para nós estabelecermos uma data, né? Nós não podemos marcar uma data, mas podemos entender a estação, podemos entender as mudanças, podemos estar sensíveis ao Senhor e ir trazendo revelação a seus servos, os profetas. Então, para mim, está claro que há uma proporção 5 e 2 que diz respeito à igreja, 5 e 2 que diz respeito aos últimos dias, 5 e 2 que diz respeito à conclusão desta etapa em que vivemos. Então, eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de Gênesis. E é interessante como Gênesis e Apocalipse, eles fecham como que uma história, né? Se você pegar os 3 primeiros capítulos de Gênesis e ler os 2 últimos de Apocalipse, você tem uma síntese de tudo que acontece desde a criação até os últimos dias, quando os portões do céu são abertos para que os remidos, né, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, entrem. E ali fecha a história da humanidade. Não sei se você sabe, mas José, ele é um tipo de Jesus Cristo, né? Existem algumas sombras proféticas, né? O Velho Testamento tem muito disso, sombras que apontam para realidades futuras, né? E José, então, ele é alguém que foi vendido pelos seus irmãos, né, por 30 moedas de prata, por 30 dinheiros, por dinheiros, enfim, ele foi vendido, ele foi tido como morto por seu pai, né, Jacó, representando por figura como nosso pai, nosso Senhor e Deus e Pai, que teve o seu filho dado como morto, né? Efetivamente Jesus morreu. Jacó pensava que José tinha morrido e viveu anos da sua vida como se assim fosse. José declara a seus irmãos que ele foi enviado para livramento, né? Eu não gosto de fazer uma exegese completa dos textos proféticos, mas é claro que há algumas figuras que são importantes a gente lembrar. Então José do Egito, ele tem um papel, tem uma figura
que aponta, de uma certa forma, como uma sombra da vida do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto esteve aqui na Terra, no planeta. E aí tem os estudiosos, tem os caras muito melhor preparados que eu para fazer todos os paralelos, não é o meu foco aqui. Mas o que acontece é que no capítulo 45 de Gênesis, há uma fala de José que, dentro desse contexto, dentro dessas outras impressões que eu obtive estudando o que eu estudei, compartilhando com você o que eu compartilhei, José fala algo tremendo, porque José está escondido de seus irmãos não sabem que José está com um reino, não sabem que José está numa posição de tremenda autoridade, estão ali lutando com as dificuldades do dia a dia. E aí então José os traz, né? Tem toda a história lá, você pode ler os capítulos todos, mas no capítulo 45 é o momento que José vai se revelar a seus irmãos. Então entenda, às vezes há uma certa confusão com as pessoas da Trindade, né? Deus, o nosso Senhor Deus, é nosso Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o Filho, está assentado à destra de Deus e os 7 Espíritos de Deus estão ali diante do trono. Então, nós temos a expressão da Trindade. Então, Jesus, a Bíblia apresenta, Paulo fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus, ele é como se fosse o nosso irmão mais velho. Jesus, então, apresenta descendência a Deus, o Pai. Ele decidiu, ele poderia ter tido a sua descendência, mas não teve. Ele preferiu, então, gerar filhos para o Pai, pela sua morte e ressurreição, pela pregação, não é? Pela sua revelação no meio da igreja. Então, quando José vai se revelar a seus irmãos no Egito, e você lembra, tinha 7 anos de fartura, os sonhos que o Senhor deu para Faraó, e aí José é levantado para interpretar os sonhos, e aí nós encontramos então 7 anos de fartura e 7 anos de fome. É interessante os anos Shemitah, mas aí é um outro assunto para outras pessoas mais capacitadas do que eu. O fato é que quando quando José se revela a seus irmãos, ele fala o quê? Leia o texto que eu vou colocar aqui nas observações do vídeo, na descrição do vídeo. E o que acontece é que José fala assim para seus irmãos: olha, são 7 anos de fome, já se passaram 2 e faltam 5. É claro que eu não posso usar esse texto para falar, então, significa que o arrebatamento, a revelação do Senhor Jesus a seus irmãos acontecerá no 2º ano. Mas eu também não posso fugir dessa proporção que combina exatamente com essas outras que eu apresentei para você nos outros 2 vídeos. Aí você vai perguntar, tá bom, Haroldo, mas quando começamos então a calcular esses 2 anos supostamente para nós observarmos? Bom, eu poderia pensar que eventualmente o princípio das dores poderia ser o início da grande tribulação, e em algum momento já tivemos essa transição. Quando tivemos essa transição? Talvez quando a Organização Mundial da Saúde tenha declarado que esta doença ela tem um caráter pandêmico mundial. E a partir dali, eu já falei com vocês, a Organização Mundial da Saúde passa a reger o mundo. Há uma entidade internacional, supranacional, governando o mundo por conta dessas questões da saúde, mudando legislações dos países, afetando a vida das pessoas nos países ao redor do mundo, todos eles, países democráticos, socialistas, comunistas, países islâmicos, Israel, todas as nações do mundo, monarquias, todos os sistemas de governo do mundo estão sujeitos à OMS hoje. Não é interessante? Você já parou para pensar isso? Eu já falei sobre isso. Quando a gente vai para Tessalonicenses, eu vou deixar o texto aqui, Paulo fala acerca da revelação do anticristo e de uma certa forma parece que há uma primeira revelação do anticristo, mas como se fosse uma revelação ainda meio escondida, e depois quando é retirado o que o detém, se manifesta o anticristo. Eu creio que quando é retirado o que o detém é a noiva, o que o detém é o Espírito Santo presente através ou sobre a igreja. Então, eventualmente, quando isso começa, poderíamos contar 2 anos e saberemos daqui a algum tempo, já mais à frente, se esse texto faz sentido, se a minha proposta ela é razoável e se essa contagem de 2 anos pode ser conhecida.
ou então, se em algum momento mais à frente teremos uma manifestação dramática do anticristo tomando poder publicamente aqui no nosso planeta, e aí nós, estando aqui, saberíamos, bom, se então o anticristo se manifestou visivelmente, primeiro selo, começou a grande tribulação, temos 2 anos. É uma tese. Eu não estou marcando data, mas eu gosto de estar atento às informações que a palavra de Deus diz. Eu não estou forçando o texto. Eu combinei vários textos bíblicos para formar um conceito. E eu pego um outro texto bíblico para falar sobre este conceito como uma revelação de Jesus a seus irmãos. Eu não posso marcar data, a Bíblia proíbe marcar data, leva muito mais apostasia do que a amar a vinda do Senhor Jesus. Mas a iminência da vinda do Senhor Jesus, ela deve despertar um amor na vida daqueles que esperam nele, na vida daqueles que amam a sua vinda e que, portanto, são aqueles que serão contemplados com a coroa da justiça que está reservada para todos quantos amam a sua vinda. E eu amo a vinda do Senhor Jesus, eu estudo sobre isso, acompanho o que acontece no mundo, compartilho com pessoas, e esse assunto ele tem sido importante na minha vida. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Eventualmente, podemos pensar numa proporção 2:5 para imaginar que não tenhamos um arrebatamento logo no início da grande tribulação, mas no segundo ano, ou o princípio das dores marca um período de 2 anos para a gente saber quando vai começar a grande tribulação, e nós poderíamos então entender as estações. Essa é a minha proposta para a sua reflexão, meu querido, sabendo que eu já falei para vocês várias vezes, o dia em que alguém conseguir calcular a data precisa, a data exata do arrebatamento da noiva, lembre que tarda o noivo. Aleluia! O noivo tardou, então talvez no arrebatamento pré, o noivo tarda 2 anos. É uma boa tese. E eu deixo com você então a reflexão sobre essa minha proposta. O fato é que você que está aqui porque ama a vinda do Senhor, está atento, ou quer saber mais, ou está em conflito e quer entender o que está acontecendo, eu quero contribuir para a sua reflexão. Existem muitos canais que tratam muito melhor do que eu dos assuntos mais agudos, pontuais, que acontecem dia a dia. Tem gente que posta vídeo todos os dias e mostra o que está acontecendo. É importante você estar atento a tudo isso. O meu canal, eu tenho o foco de compartilhar com você, à luz de tudo isso, como é que você vai se preparar espiritualmente para o que está acontecendo. Sim, eu acompanho o que está acontecendo no dia a dia. Muitas vezes eu já postei coisas aqui, mas o meu foco ele é mais devocional, ele é mais pastoral, ele é mais inspiracional, porque eu quero trazer para você paz de espírito, paz de coração, convicção que o Senhor está com você e comigo. E eu quero ainda falar num último vídeo sobre a questão da igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Talvez você ache que a melhor igreja pode ser uma, e eventualmente eu posso te dizer que talvez possa ser a outra. É um assunto importante para a gente tratar, e esse vídeo vai ser o último vídeo aqui do Great Repent, né, do grande arrependimento. Eu fiquei muito feliz porque tem um querido meu fazendo um grande movimento, preparando um grande movimento para tratar de arrependimento com uma abrangência como tem que ser. Eu não vou falar sobre isso, ele sabe o que eu estou falando, quem sabe o que eu estou falando saberá. Se for o caso, eu posso compartilhar aqui depois, eu preciso pedir autorização. O fato é que eu tenho certeza que o Senhor está levantando muitas pessoas ao redor da sua igreja, na sua igreja, ao redor do mundo, para perceberem que há uma necessidade de arrependimento. Tenho encontrado muitas pessoas que foram batizadas nas águas, mas hoje entendem que não eram convertidas e têm um desejo de se batizar, de se alinhar, de estar com tudo em paz, porque agora têm convicção da sua salvação. Existem pessoas entendendo que o evangelho que está sendo pregado está excluindo o arrependimento, está estabelecendo uma graça barata, está flexibilizando muitas coisas, e essa é uma questão muito ruim para a gente ter sendo pregada, e querem abraçar o evangelho da verdade, do arrependimento, do sangue de Cristo, de que é absolutamente e exclusivamente, unicamente em Jesus Cristo, o único caminho, a única maneira de alcançar a salvação. Então, esses movimentos de coração sendo aquecido geram grandes movimentos de arrependimento. E eu tenho expectativa que esses meus vídeos possam, em algum momento, ao longo do tempo, ser úteis e ser bênção na vida de outras pessoas, além de vocês que já me acompanharam, já curtiram o vídeo, já compartilharam com outros e têm me ajudado a tocar mais pessoas. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa usar esse conteúdo para ser bênção na vida de outras pessoas e que nós possamos ser achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão, arrependidos dia a dia, para que não precisamos ter um grande arrependimento. E o pior arrependimento seria aquele tarde demais,
por alguém perceber que Jesus veio e que perdeu o trem da história. Que Deus te abençoe, possamos estar arrependidos, quebrantados e sinceros diante do Senhor, até que Ele venha, em nome de Jesus.